Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Taimiyya era o nome da avó dele. O nome do pai dele se chamava Abdul Halim. E o nome do pai chamava Abdul Halim. E o nome do vô chamava-se Abdul Salam. Imagina a minha roça aqui. Imagina, eu estou assim, ó. E ele era conhecido, o nome dele era Ahmed. Só que ele era conhecido pelo nome da bisavó. Da bisavó por parte de pai. O nome dela chamava Taimiyya. É um nome de pessoa. Então era conhecido como filho. É que hoje as pessoas nem conhecem mais quem é vô, quem é avó, então daqui a pouco vai acabar tudo. Felizmente. Mas por que eu faço essa lição aqui? Que alguns sábios eram conhecidos pelo nome, pelo sobrenome, nome do pai, nome do avô. Outros eram conhecidos pelo nome da bisavó. Não é? Porque no mundo islâmico você vai falar o nome dele. O fulano Ibn Taymiyya. Mas quem é esse Taymiyya? É um homem? Não, é um nome feminino. É o nome da bisavó, que era conhecida por religiosidade, por ser uma mulher religiosa e culta, sábia do conhecimento religioso. Tanto é que seu filho, chamado Abdul Salam, era um grande sábio da jurisprudência islâmica, escreveu livros e explicou livros, que até hoje são lidos. O filho desse Abdul Salam escreveu livros, e o filho do filho, então, ou seja, o filho era conhecido não pelo sobrenome do pai, como é conhecido no mundo árabe, filho do fulano, filho do ciclano, filho da avó, a Taimiyya. A avó dele era uma mulher boa, uma pessoa santa. Isso era conhecido até hoje no mundo muçulmano. Outros eram conhecidos pelo nome próprio. Outros eram conhecidos pelo nome da cidade que viveu. Você escuta alguns nomes, algumas referências islâmicas que eu falo. É que acontece isso daí, tia Fátima. Sim, curitibana, Ceará, gaúcho, não é? Russo. Mas o povo tem essa mania. O povo tem essa mania. Né? É porque, quando eu falo aqui várias vezes, mas esse dito do profeta é no Bukhari. Várias vezes eu falei, não falei? O que é Bukhari? É o nome de uma cidade, de uma aldeia naquela época. O nome do autor do livro chama Muhammad Ibn Ismail, Muhammad filho de Ismail. Bukhara é o nome de uma cidade. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Ele ficou conhecido, vem lá o curitibano, não é? Lá veio o capixaba, lá o cearense. Então, foi conhecido nessa época. Vários nomes. Onde vai chegar isso? Onde eu vou chegar? Que é o conhecimento. O conhecimento torna as pessoas famosas, torna os pais famosos, o sobrenome famoso, a cidade famosa, a aldeia famosa. Hoje, eu vou falar desse autor aqui rapidamente para entrar no assunto. O nome dele é Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim. É um autor conhecido. Escreveu mais de 100 livros. Hoje eu descobri que eu sou famosa, eu não sabia. É? Mas sempre foi. Não, eu descobri, eu peguei o ônibus, tinha um motorista. Ele disse assim, coisa que você faz tempo. Olha aí, ó. Quando você fazia lotação, sempre pegava com você. Eu falei, nossa, mas faz 18 anos que foi assim, eu lembro de você. Nossa. Meu Deus do céu. Eu falei, não, eu falei, que memória, eu falei assim, nossa. Parece minha mãe, então. Tem que ir lá a Porto Alegre fazer amizade com a minha mãe. Eu sou famosa, eu não sabia. Tem que ir lá. Ele sabia meu nome. Viu? Sabia até o nome. Sério, na lotação? Tem que ir lá conhecer minha mãe, então fazer amizade com a minha mãe. Descobri, tá vendo? Vai lá. Calhou direitinho. Encaixou, viu? E esse que sabe o que eu vou falar, que é o assunto dele, ele é conhecido pelo todo mundo muçulmano, chamado Ibn al-Qayyim. Já ouviu falar do Rahman Ibn al-Qayyim? Todo mundo ouviu falar dele. Ele escreveu mais de 100 livros. Mais de 100. Só que pouca. تعرف اسمه؟ بعرف ابن القيم بس اسمه.
تعرف اسمه؟ Ninguém sabe o nome dele, só sabe filho do Qayyim. Sabe o nome do imam An-Nasai? Ninguém sabe o nome dele. Sabe o nome dele? Então pessoas que não são conhecidas pelo nome, são conhecidas pelo sobrenome, nome do pai, nome do avô, do bisavô, da aldeia, da tribo, da cidade. Esse Ibn Qayyim, o nome dele era Muhammad. Ah, novidade. Sheikh Gharib, wallah. E o nome do pai dele era Abu Bakr Ibn Ayyub. O apelido dele, chamava ele Shamsuddin. Naquela época eles tinham uns apelidos exagerados. Shamsuddin, Nuruddin, Izzuddin, Majduddin, Hassanuddin. O apelido dele era conhecido como o sol da religião. Olha só, eu sou o sol da religião. É muita areia pro meu caminhão, né? Shamsuddin, né? Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Mas o nome dele não era Ibn Qayyim. Qayyim, o nome é conhecido Ibn Qayyim al-Jawziyya, não é? Ibn Qayyim al-Jawziyya. O que é Jawz? Nozes. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Não, vamos ver, espera aí, tia, não é comer nozes. Tinha uma escola em Damasco, onde ele cresceu e viveu, chamada Madrasa al-Jawziyya. A escola das nozes. Não fazia nozes, nem tinha doce de nome. Mas o nome de alguém que tinha. Botou o nome. Hã? قبل الطريق لقيسوان شو اسمه؟ قصر العاصمة. أنا أعرف دار حي المهاجرين ومهاجرين كله عنده. الله المستعان. طيب. Tinha uma escola chamada Jawziyya. Uma escola chamada Jawziyya. Jawziyya. Não, é o nome da escola. O nome da escola. Igual aqui tem escola São João, mas não tem nenhum santo chamado João ali. Né? E o pai dele era Al-Qa'im. Al-Qa'im quer dizer An-Nazir, supervisor da escola. O zelador da escola. O pai dele era o zelador da escola. E o melhor menino ficou conhecido, o filho do zelador da escola de Jawziyya. O filho do zelador da escola. Só que tiraram a palavra escola, botava o nome da escola, Jawziyya. Tem aqui, antigamente aqui tinha a escola, não é São Judas. São Judas ficava Moca, mas tinha uma escola aqui que tinha em Porto Alegre, tem em Curitiba, que era verde, que uniforme, onde era a igreja aqui atrás. A escola não é São Bento, como é que é o nome da escola? Uniforme verde. Há uns 10 anos atrás tinha uma escola aqui. Quem lembra? Bom, enfim. É como se fosse uma escola São Judas, por exemplo. Né? Daí a pessoa é conhecida como o filho do supervisor da escola São Judas. Muito grande, né? Então, o filho do supervisor São Judas. Então, o nome dele é conhecido por isso. O filho do supervisor da escola Jawziyya. Moral da história aqui. Ele não ficou conhecido pelo nome, nem pelo sobrenome, nem pela família. Ficou conhecido pelo filho do zelador da escola. O filho daquele que cuida da escola. Moral disso é que o conhecimento, gente, o conhecimento, ele eleva as pessoas. Ele eleva o nome, o sobrenome, e eleva até quem não tem nome e não tem sobrenome. Ele eleva até quem tem nome e quem não tem sobrenome. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Tinha um sábio do segundo século, primeiro século do Islã. O nome dele era Ata ibn Rabah, ou Ibn Abi Rabah. Ata, esse homem Ata, esse Ata, ele era um homem, ele era escravo, seus pais eram escravos, ele foi comprado e liberto. Não. Não, escravo, liberto. Disseram que ele tinha 7 chutes. Tá pensando na bebida, tia?
Ah, não. Não. Atá diziam que ele tinha 7, as pessoas apontavam, olhavam para ele, esse cara tem 7 defeitos físicos. Meu Deus, o pessoal notava. E ele falava, minha mãe não deixava eu sair de casa, para as pessoas não rirem e não debocharem de mim. Tadinho. Mas um sábio chamado Ibn Abbas, companheiro do profeta Muhammad, que explicava o Alcorão em Meca, ensinou ele a religião. Ele falou, Ya Ata, bihaz al-ilm, com esse conhecimento, Deus eleva quem quer. Se você for dedicado, os reis vão vir aqui aprender a religião contigo. O pessoal ria. Olha só, a mãe dele não deixa nem sair na rua para chamar de feio, e os reis vão vir aqui. E ele aprendeu. Certa vez, Atá estava no Hajj, na peregrinação a Meca. Estou falando dessa história há uns 50 anos depois da morte do profeta, gente. Aproximadamente. E veio o califa lá de Damasco, os governantes, os príncipes, tudo aquilo. Nós temos umas perguntas para falar sobre o sheik aqui de Meca. Se uma regra em relação ao Hajj. Falaram, só tem que ir lá perguntar para o Atá. Quem é esse homem chamado Atá? É o Atá, vai lá perguntar para ele. Não. Eu sou o califa, eu sou o rei, eu sou o príncipe, eu sou o prefeito. Né? O que é isso? Manda ele vir aqui. Fala aí, o prefeito, o governador está te chamando lá para você responder. Ele falou, fala para ele que disse Abdullah ibn Abbas, primo do mensageiro de Deus, que ele disse que o conhecimento não vai. A pessoa tem que ir até o conhecimento. Não, mas tu até o ano passado tu era escravo. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Agora está te achando aqui, só porque você sabe? Que é assim. E esse homem foi até lá falar com ele. Quando ele viu, você está ensinando todo mundo aqui no Hajj? Você? Ele falou sim. Né? E disse aquilo que Ibn Abbas falou anteriormente. Ele falou, Subhana, bendito seja Deus. Exalta quem quer. Que fez os reis ir atrás do conhecimento, seja quem ele for. A pessoa que está ensinando ali. Então Ibn Qayyim é um exemplo vivo disso aqui. Só que ele veio de uma família culta, né? Uma família de conhecimento, e aprendeu com os professores. Ele gostava tanto de um sheik dele, que depois ele foi preso, esse sheik, por questão política. Ele pediu para ser preso. Deixa eu ficar preso, só para servir meu sheik na cadeia, para aprender. Botaram ele junto na cadeia. Mas quando viram, não, vamos torturar ele. Cadeia não é para passar, não contar história. Você quer ir para cadeia? Por causa do sheik? Então vai ficar na cadeia, mas não outra cela. Ele ficou. E ele fala aqui nesse livro, que vou entrar no assunto, o nome do livro chama-se A Medicina Profética. Medicina Profética. At-Tibb an-Nabawi. Não tem receita, não tem nada aqui. Mas ele está falando aqui que as doenças, ele começa dizendo que a medicina profética, ele diz que a medicina profética, ele fala o seguinte, que as doenças são dois tipos, duas formas. A doença do corpo, material, e a doença do coração, da alma, espiritual. Ele fala a doença do corpo tem seus médicos. E a doença do coração, da fé, tem seus médicos. Começa por aí. E ele menciona assim, que as doenças, ele fala assim, saiba que as doenças, aqui na segunda página, que as doenças do corpo, assim como as doenças do espirituais, da alma, do coração, as doenças, elas têm o que causa aquela doença. E tem que procurar o quê? O especialista, para fazer o quê? Em árabe é tashkhis, para fazer, a gente vai no médico, ele vai fazer, não é a descrição, não é tawsif, ele vai fazer antes do tratamento, diagnóstico. Ele vai fazer o diagnóstico.
Dependendo de acordo com o diagnóstico, vai procurar o remédio, naquela época, né? Tá falando há 700 anos atrás, o remédio, e vai ver para você, vai dar a receita, o que fazer e o que não fazer. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Ele começa assim o livro. E as doenças do coração, da alma, da fé, uma mesma coisa. O pessoal procura o diagnóstico, o antídoto, o remédio e o tratamento. Ele começa o livro desse jeito. Daí você fica olhando, peraí, eu vou ler mais um pouco. Peraí, não é? Muito legal isso aqui, né? Ele fala o seguinte, que as doenças do corpo, saúde, a cura, os remédios, é através do estudo, da aprovação, comprovação, a pessoa faz testes, testa um, deu certo, testa outro, não deu certo, e vai procurando vários fatores para chegar no resultado. Pode ser que o médico acerta ou não. É possível? É possível. Ele fala, quanto as doenças do coração, da fé e da alma, só quem tem o remédio é o Criador da alma. Eu sublinhei aqui. Só quem tem o remédio para curar aquilo que é do coração, da fé, é aquele que criou a alma. Deixou as coisas do corpo para as pessoas, através da experiência, do conhecimento da ciência, descobrirem. E aquilo que é do nefs, do coração, do espírito, da alma, a pessoa ela deve procurar Deus, o ensinamento do seu mensageiro. E ele fala a coisa mais linda ainda. Olha só, como que sabe que a pessoa está doente? Como que sabe que a pessoa está enferma, está doente? Ele põe alguns exemplos. Tem vezes que a pessoa está doente e não sabe, é verdade? Só quem está de fora fala, você está tão amarelo. Mostra a língua. Não, eu estou bem. A maioria das vezes a pessoa não sabe que está doente. Isso no corpo. E a questão da fé e das ações, da prática também. Precisa alguém, ele fala o seguinte para observar. Ele fala o seguinte, das doenças do coração. Tem aquelas doenças, são dois tipos. Isso é importante anotarem. Doença, eu vou falar em... Cadê? Tá aqui, ó. Não é aquela, né? É maldita. Não é maldita a caneta aqui. Eu vou escrever aqui, ó. São dois tipos de doenças. Eu vou escrever em árabe. Marad ash-shahawat. Primeiro aqui, são os desejos passionais. Shahawat. Desejos passionais. Os desejos da carne. Os desejos shahawat. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. E o segundo, ash-shubuhat, são os desejos da conjectura, da dúvida, da incerteza. Esse aqui, os dois são perigo, porque ele trata, aqui no livro, são as doenças do coração. Se você tomar paracetamol, esses dias, com todo o meu carinho, o pessoal que me segue aqui do postinho que fica aqui na Moca, o BS da Moca, muito obrigado. Muito obrigado. Tá? Eu fui lá para tratar da gripe, saí com problema no coração de raiva. A pressão subiu. Era fadalt. A pressão subiu por culpa de... Mas obrigado. Demorou, mas fui atendido. Ibuprofeno. Se eu soubesse, tem um monte lá em casa. Muito obrigado. Vou de novo lá. Não, vê que não tem. Paliativo. Se eu soubesse, cheguei lá com a carga, minha pressão. Subiu a pressão. Tem que fazer o exame, tudo. Como é que fala? Fazer triagem, sei lá como é o nome daquilo. Triagem. Mas a pressão está alta. Mas como? Estou 2 horas aqui esperando. Mas essas doenças dos desejos passionais,
das dúvidas e conjecturas. Isso aqui é conhecido como os pecados. Fornicação, adultério, olhar para o haram, escutar para o haram, é tudo aquilo que é passional do corpo, da paixão, as coisas que levam a pessoa lá para o buraco. E esse aqui são as dúvidas e as conjecturas, as incertezas, duvidar de Deus, negar os nomes de Deus, suspeitar dos profetas, dos anjos, desmentir. Qual dos dois vocês acham que é pior? O primeiro ou o segundo? É o segundo. Só que o primeiro, de tanto cair, a pessoa cria a dúvida no segundo. O primeiro, a pessoa faz o haram dele, o haram de todo dia, o haram da semana, faz o haram, o pecado dele, ele não vai contar para todo mundo, eu não sei quem é pior que ele. Se arrepende, se limpa, se lava, fala astaghfirullah, se esconde, vai lá, apaga a senha, sei lá, se vira. Astaghfirullah. Ele não vai falar para todo mundo isso aqui. Não vai chegar na mesquita pessoal. Mas aqui do shubuhat, das dúvidas, a pessoa cai e acha que aquilo é certo, tem certeza. Não. Sabe o dia do juízo final? Paraíso, inferno, não existe. Como? É porque eu vi lá no podcast, lá no... Não, peraí. Está lá no Corão, está na Sunna. Não, mas não é bem assim. Não. Aí é shubuhat. As conjecturas, as dúvidas e incertezas. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. E o ele fala o seguinte aqui, ó, no livro. As pessoas caem nessa, com perdão, com orientação. Isso aqui, vai ser o profeta, onde falei no sermão, o hadith do profeta que fala o seguinte: tu'radul fitan ala al-qulub ka'ard al-hasir udan. Desde aquele tempo, imagina hoje. Piorou, só piora, tia. É igual conta de luz. Já viu uma vez conta de luz baixar? Já viu a conta de luz baixar? Só aumenta. Gasolina baixou, mas a conta de luz só aumenta. Eu comprei geladeira. Fui obrigado a comprar geladeira nova lá. Ah, nessa aqui é econômica. Aumentou? Aumentou? Aumentou, tem que ver se deixou a porta aberta. Também. Bem, já não estou mais, deixa quieto. Mas, então, nós falamos o quê? Esse shubuhat, os desejos aqui. E aqui o profeta de Deus disse, as tentações, seja carnais ou dúvidas e incertezas, são expostas, são jogadas no coração das pessoas, diariamente. Qualquer coração que aceita, como fosse uma esponja, fica manchada. Há um mancho escuro no coração. E vem outra tentação, vai manchando. Até o coração fica escuro, não reflete a luz de Allah. É como se fosse um copo virado de cabeça para baixo. Não adianta botar nada dentro. E esse tipo de coração morre. Ele não rejeita aquilo que é haram, mas ele rejeita aquilo que é certo. E os valores se invertem. Esse é o mal do pecado. Esse é o mal do pecado. E o shubuhat destruiu, né? É uma dúvida, outra incerteza, outra suspeita sobre Deus e a religião de Deus. Aí perde a religião. Aqui perde a vergonha, perde o caráter, perde o paraíso, vai castigar no inferno. Mas aqui perde a fé. Teve uma pessoa aqui, há uns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás. Ele chegou na mesquita ele trouxe uma moça que ele queria casar com uma moça. E a moça não era muçulmana, a moça era praticante da religião evangélica, neopentecostal. Ele queria na mesquita casar e dava para ver nele que ele estava meio bem perdido desse caminho aqui. Mas ele tinha o princípio da fé forte no seu coração. E vieram na mesquita para casar. Só que a moça falou, não vou casar aqui. Casar não é só se meu pastor. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso.
Eu falei, ele perguntou, chefe, o que eu faço? Pergunta pra mim, o que tu faz? Tu já sabe o que tem que fazer. Não casa, cara. Mas eu gosto dela, então casa. Tipo, tá, mano. Mas então casa, vai ver, então paga pra ver. O que eu vou fazer? Se amarrar. Tá bom? Falei, cara, Dina, ela já tá infernizando tua vida aqui, cara. Antes de tu casar, ela tá infernizando. Olha, sinal de Deus. E daí, foi. Quando chegou na igreja para casar, ele contou a história para mim. Aqui na mesquita, lá embaixo. Quase chorando. Chegou lá, quando entrou, botaram a mão na cabeça dele para tirar o Shaitan da cabeça dele. Vamos tirar o Shaitan da sua cabeça. Vamos tirar o Satanás, fizeram oração, não sei o quê, tentando exorcizar ele, tirar o Shaitan, o Satanás da cabeça dele. Ele olhou para os lados. Aí ele lembrou de mim. Você. Aí ele lembrou de mim. Daí Allahu Akbar. Ele pegou, não. Acabou, tchau. Allahu Akbar, veio correndo. Aqui foi derrotado. Mas a certeza não. Mas ele ficou com certeza? Da religião não. Não. Pegou, não quer pôr, largou, veio, fugiu. Alhamdulillah. Porque esse aqui, mas daí vem, o próprio autor escreve, são os desejos. Tem um livro só sobre isso aqui, ó. Chamada Ighathatul Lahfan min Masa'id Shaitan. Como se salva, é salvação do afogado, lá do desesperado, contra as armadilhas de Satanás são várias para a pessoa cair nos pecados, nos erros. Né? E depois a gente fala esse assunto em outro momento. Mas aqui é o pior de tudo. Aqui é com conhecimento para poder dominar, tirar isso aqui. 3 coisas, olha só legal. Ele fala 3 coisas. O médico vai tratar. 3 coisas. A primeira é... Primeiro ele faz o diagnóstico, não é? O remédio e o tratamento. Somado, se afastar com aquilo, ele não pode utilizar nem fazer, ele tem que se afastar daquilo que é a causa da sua doença. A pessoa está com problema no estômago, vai lá do médico, toma o... Como é que é o nome daquele que toma? O omeprazol, tem um outro lá também. E todo mundo com problema no estômago, todo mundo com um bucho estragado. Toma eno, põe todo esse remédio. Daí o médico fala o quê? Seu problema é esse, e você tem que tomar esse remédio, e não pode fazer isso. Daí o que o Ibn Qayyim fala? Que a maior parte das doenças, eu falei 4, peraí, antes dos 4 são 3 coisas. Antes dos 4 são 3, peraí. Que as doenças, seja ela espiritual, do coração ou do corpo, é por 3 coisas. E assim como a doença física é comer comida estragada. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. A pessoa fica exposta a calor excessivo ou frio excessivo. Segunda. E a terceira, ele convive e fica próximo com pessoas que têm em árabe, chama-se ta'un, ou waba, que é vírus. Uma peste, uma doença transmissível. Ele disse, aqui ele fala, a maior parte das pessoas estão doentes por causa da alimentação. E é verdade. Ou se expõe demais ao calor ou ao frio, não é? Ou estão próximas de alguém que está com vírus. Ele falou isso 700 anos atrás, hein? Perfeito. Ele observando, dele pega isso aqui. E na doença espiritual da fé é a mesma coisa. Ou a pessoa consome o ensinamento errado, estragado. A pessoa, eu falei 4, a pessoa tem o diagnóstico, tem o medicamento e tem o quê?
o tratamento. Você está com problema no estômago. Ah, estou com muito problema no estômago, agora eu tenho que... Olha, cara, fica um dia sem comer, sem beber para se acalmar um pouco, né? E daí, ele fala, tá bom. Daí ele vai lá, no Burger King, me dá o Whopper, número 1. Whopper Grill, não, Grill, Whopper, aquele pernil lá, com coisa lá, número 2. Me dá 2 Whopper e um Big Taste. Me dá 2 Whopper e um Big Taste. E o médico fala, meu Deus do céu. Vai um, vai no outro. Atravessou a rua, foi no outro. Se o problema é do estômago, ele vai lá, põe porcaria, lixo dentro da barriga dele. Como é que vai melhorar? Então o problema é ele continua consumindo comida estragada. Ou, em vez de eu tomar os comprimidos de 6 em 6 horas, eu vou tomar tudo junto ao mesmo tempo, daí... O que acontece? Intoxicação. Ou ele pega a receita do médico e fala o quê? Aqui, ó, esse médico não entende de nada. Esse médico não sabe de nada. Quem sabe é eu. Eu vou fazer do meu jeito que deu certo. Tá bom. Na dor no corpo acontece... Agora ele pulando, ele não cai e fala na parte religiosa, espiritual. Acontece a mesma coisa. Consome produto, consome informação estragada, que não é verídica, não é certa, é contrário, não é somente errada, ele é contrário àquilo que Deus fala no Alcorão e que o profeta Muhammad ensinou na sua sunna. É contrário, não é. Ele consome o conhecimento, a informação errada, zerada, não vale nada. Vocês viram esses dias, segunda-feira saiu, a polícia pegou alguém com uma nota falsa de R$420. Eita! A pessoa tá com uma nota falsa de R$420. Então, a pessoa foi lá, passaram para mim. Já tem? Eu quero. E o cara denunciou, ele tá vendendo aqui, ó, nota, R$420 a nota. Yame! 400! Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Porque quem se fala, né? Eu vendo uma nota de R$420 por 200. Então toma. Viu? Daí não, claro que não vai falar, denunciou. E a polícia pegou o cara. Só que daí não deu nada, porque é tão surreal que não existe uma nota de R$420. O cara disse, eu falei brincando, ele aceitou. E pior que era, tava brincando mesmo, o cara aceitou. Passou, R$420. Então o cara consome informação, tem informação sobre a religião que é igual a nota de R$420. E a pessoa ela tira, nós estamos na mesquita aprendendo, não é doutrinação, tá? Pelo amor de Deus. Não é instruir, não. É termos meios, conhecimentos para sabermos conhecer melhor nossa religião e saber o que é e o que não é da religião e depois seguir a religião. Isso é importante. É ter conhecimento certo, correto. Vai chegar o cidadão lá, olha, eu tô com, não sei, dá 3 pulinhos aí e fala São Longuinho. Não é? Não tem nossa religião isso daí, porque é o contrário, monoteísmo. Olha, eu vou pegar um pé de coelho, eu vou amarrar aqui no meu carro, não sei o que, lá no Líbano. Lá no Líbano eles põem o sapato de recém-nascido, não põe lá? Superstição, né? Eles põem o sapato de recém-nascido num carro lá para dar... amarra no cano de descarga do carro. Não sei que história é essa, né? Eles fazem isso lá no Líbano. Onde é que tira isso daí? Não tem nada a ver. Superstição. Então, qualquer muçulmano do Brasil
Por mais novo no Islã que saiba, se vir frequentar as aulas, vai saber, não, pera, isso não é da religião. Ah, mas lá eles fazem, lá eles são árabes, lá eles são muçulmanos. Ah, que legal, mas não é da religião. Mas até aquele muçulmano que, inclusive, nós já ouvimos aqui na mesquita. Então, ela deixou o Corão aberto, isso é uma superstição. É uma superstição que não tem fundamento. Eu nunca vi alguém deixar, olha, eu vou deixar estou estudando lá, eu vou deixar eu tenho que estudar, eu também, eu tenho que estudar a legislação, eu tenho prova daqui a umas semanas sobre, como é lei orgânica do município, chama-se Lei Orgânica do Município. Eu tenho que estudar legislação, um negócio lá, um monte de página, nada a ver uma coisa com outra. Eu vou deixar aberto assim na minha casa para um conhecimento entrar em Wi-Fi na minha cabeça. Tá? Eu tenho um monte de coisa para estudar lá, ortografia, redação, eu tenho que estudar coisas de biblioteconomia, CDD, CDU, tabelas, não sei o quê. Então já sei. Eu vi meu irmão lá botando o Corão aberto para trazer forças, o Wi-Fi. Então, eu vou fazer assim também, vou botar o livro assim, ó. Vou pegar a carteira de... Então, vou pegar a carteira de trabalho, vou abrir e vou botar assim, vou esperar. Não. Então, as nossas aulas é para a pessoa... Mas ela lê, tem que ler, não adianta. Se não lê, não adianta. O Ibn Qayyim está falando. Ele está falando que, assim como as doenças, essas doenças, a pessoa é intoxicada, por falta de alimentação incorreta, exposta ao calor, ao vento, ao frio, ou pega vírus de alguém. As doenças do coração, da fé, é a mesma coisa. A pessoa pega informação estragada, corrompida, se mete onde deve ser metido. Deus me perdoe. Ele se mete onde não é chamado, não é? E por último, essa pessoa, ela se aproxima de pessoas que têm doenças também. São pessoas malucas. Tem pessoas Tem. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Aí, o Ibn Qayyim ele dá esse exemplo, a pessoa, nós temos que o diagnóstico, o médico, o remédio e o tratamento. A pessoa aprendeu errado, fazendo tratamento errado, igual na prática da religião, semelhante à prática da religião, consome um produto, o conhecimento errado e pratica do jeito que quer, errado. E como vai ser curado? Ele põe esse exemplo, eu disse o seguinte, são 4, o que eu falei que era 4 coisas aí? Cheguei a falar? Não. Eu anotei aqui, gente. Tá aqui. Não é? Então, são essas 4 coisas. É o diagnóstico, o remédio e o tratamento e se afastar daquilo que é o contrário. Se a pessoa está com... A gente fala antigamente, então eu falo, eu estou com friagem, não é? Você tem que se afastar do frio. Se agasalha. Eu tenho meu filho, tomara que ele esteja me vendo, porque criança e bêbado não pega frio, se cai não se machuca, mas meu filho não é criança, mas... Tosse igual um cachorro louco. Tosse. Eu vou ver, tá dormindo sem camisa. Um frio que dá de pé descalço e sem camisa, só de calção, põe o lixo lá fora. Um frio de rachar, tossindo. Ô pai, compra loratadina pra mim. Compra loratadina, rapaz. Comprar um cinto pra dar nas suas costas, dar uma cintada. Tá me observando? Vai tomar uma cintada nas costas. Para ver se passa a tosse. Não é às vezes criança, a gente fala para os jovens, eles não adianta. Me leva no posto, que levar no posto. Bem capaz vou sair de casa. Vai sozinho. Nasceu porque quis. Não quis não. Ninguém mandou nascer, né? Ninguém mandou nascer, tadinho. Allah protegeu nossos filhos todos. O que acontece? Então, as 4 coisas. Você tem que fazer o contrário daquilo que o adoece. E na prática religiosa, a mesma coisa. O profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, disse que a ignorância é uma doença. E a cura, olha só que hadith bonito. Está no... A pior coisa que tem. E o pior da ignorância, tia, é a pessoa, ela não sabe que é ignorante e acha que sabe.
Porque no Sunan Abu Daud, um grande sábio que juntou livros de hadith, ele nasceu na cidade de Sajistan. O nome dele, qual é o nome dele do Abu Daud? Suleiman ibn al-Ash'ath. O nome dele era Suleiman e ele tinha e o nome do filho dele não era Daud, mas tudo bem. Mas é lá, Sajistan, entre o Paquistão e a Índia. Ele é de lá, Abu Daud. Ou Irã e Paquistão, aquela região lá. No livro dele tem um hadith que na época do profeta estava um frio pior do que esse aqui. Lá na Arábia é muito frio, muito vezes pior que isso aqui. Um frio seco que dói no osso, dói na alma. E tinha uma pessoa que ela tinha que tomar banho, sem entrar em detalhes, o porquê que ela tinha que tomar banho. Ela estava numa viagem que tinha que tomar banho para poder rezar. E estava muito frio. Ele estava tremendo, o que eu faço? Alguém falou, tem que tomar banho. Mas eu estou morrendo de frio. Não interessa, tem que tomar banho. Ele pegou, tomou-lhe um balde de água nas costas, acertou o ferimento dele e teve uma pontada, não chama pontada, né? E morreu. Morreu de, hoje falamos o quê? Hipotermia. Na minha época era pontada. Não fala assim aqui em São Paulo? Tomou. Antigamente, muito tempo atrás. Eu também não sou da... Daí o que acontece? Ele morreu. Quando chegaram o profeta Muhammad, falaram a história para o profeta, sabe o que o profeta de Deus disse? Qatalu. Vocês mataram ele. Não é para ter tomado banho. Vocês mataram ele. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Era só fazer assim no chão. E Deus reza assim. O profeta disse: a ignorância é uma doença. A cura é a pergunta. Que palavra bonita, né? A ignorância é uma doença. A cura é uma pergunta. Tem que perguntar, senão nunca vai se curar. Então o Ibn Qayyim, se ele fala que as doenças do coração, ele faz uma comparação da doença do corpo com a doença da alma, do coração, da fé. O corpo adoece, mas se tu tem anticorpos, tu resiste. Ele fala que na fé, ao mesmo tempo, al-mana'a em árabe, se tiver um anticorpos da fé, tu resiste às tribulações, tu resiste às tentações. Pode até cair, mas tu resiste no final. As doenças, dúvidas, porque tu tem, mas essa proteção é através do quê? Da leitura, do conhecimento, da certeza, da convicção. E a pessoa resiste. Tem pessoas que aparentemente, a parte exterior, Allahu Akbar, parece um sahabi, um companheiro do profeta. Na primeira tentação, no primeiro teste, desanda. Na primeira sacudida, desanda. Outras pessoas não, você olha para ela, não dá nada. Mas estão firmes que nada derruba eles. Isso é comprovado. Isto é comprovado. Falou um dos nossos sheiks, um dos nossos professores, lá em Riyadh, na Arábia Saudita, que hoje ele está na escola do profeta Yusuf, lá no Rav Madrasa Sayyidina Yusuf, na escola do profeta José, né? Ele disse que tinha uma pessoa com eles, vamos fazer acontecer. Chegou a polícia lá, prendeu ele, demorou 2 horas, ele saiu. Todo mundo que a polícia da ditadura pega, só sai daqui 6 meses, 1 ano, 3, 4 anos. Sofre, acontece lá na Bessijin, né? E você ficou 2 horas, saiu. O que você fez? Eu fiz kufr e saí. Xinguei Deus, xinguei o profeta, larguei o Islã e saí. Auzubillah. Falou isso. Allahu Akbar. Ou seja, a pessoa, ela é exposta a essas tentações. Mas de acordo com a tua fé, teu conhecimento, a certeza, tu resiste, tu aguenta, tu suporta, tu sabe como lidar com isso. Isso que o Ibn Qayyim, nesses poucos minutos, ele nos explica, ele nos ensina que nós devemos proteger a fé, assim como protegemos o corpo. Assim, se a pessoa, mas eu me alimento bem, eu tenho um anticorpos bom,
Estou forte, meu anticorpos, eu tomo um suco tangue de laranja, vitamina C, beleza. Eu tomo suquita, que é laranja pura, muito bem. E tem a outra, que é melhor que suquita ainda, vocês não sabem, né? Não é Dolly. A Dolly limão, é boa também. Não é Dolly. Eu dou uma raiva, que eu dou de meu filho comprar, vai lá comprar justo aquela. Não, tem uma que é de limão, gente. Não é soda, é uma bem mequetrefe. Não, é uma bem mequetrefe. Sei lá. Não, você tem mais. Convenção é boa. É o limão. E daí, a pessoa fala, eu tomo convenção limão. Eu tomo convenção sabor laranja. Então eu tenho vitamina C no corpo. Não, Habibi. Não, meu querido. Não viaja. Da mesma forma a questão da fé, da religião. Eu quero ter uma proteção. Eu quero ter meus anticorpos da fé. Seu ensino, seu aprendizado é baseado no Alcorão, na vida do profeta Muhammad. Aprender os hadiths, perguntar para o sheik. Esse é a sua orientação? Ou é espalhado de qualquer forma? Não, porque como dizem, entre o remédio e o antídoto é a dosagem. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. É a dosagem. Todo mundo é médico, mas todo mundo, além de médico, pessoas são farmacêuticos também, né? Sabe o que é bom? Põe 3 para garantir. Cara, é um comprimido. O médico falou para mim, é 1 comprimido por dia. Está mal, não sei o quê, é 1. Tem que ser sempre nesse horário. Tu é meu pai? Tu é minha mãe? Tu é meu pai e minha mãe para dizer a hora que eu tenho que tomar remédio? Só porque você é médico? Só porque você estudou tudo isso? Só porque fez tá se achando agora? Eu estudei, eu sei, tá se achando. Daí ele toma 1. Vou tomar 2. Ele fica mal, fica torto, lá, travado lá. Daí, na prática religiosa, também tem isto. A informação correta. Esse versículo do Alcorão quer dizer isto. Não quer dizer aquilo que você está pensando. Esse hadith do profeta é isto. Foi dito nesse contexto. Ontem teve uma discussão aqui na mesquita, saudável, atrás do conhecimento. Eles estavam perguntando como é que se tomava banho. Oxe, eu falei, tá bom. O tio vai ensinar como tomar banho. Porque, mas o profeta Muhammad ele disse que é primeiro o lado direito e o lado esquerdo, só que eu tomei com o lado esquerdo, depois o lado direito. Gente, nas aulas, na jurisprudência islâmica, tem algo chamado em árabe tasawwur al-mas'ala. É imaginar a situação. Que o profeta de Deus falou isto. Como que tomava? Falei para as pessoas, como o profeta tomava banho naquela época? Ele ligava o chuveiro? Como que era? Era um balde, era uma bacia. E pegava o quê? Aqui e depois assim. Não era? E você, eu falei para você na sua casa, como é que você toma banho? Você liga o chuveiro e fica de cócoras. Entendeu? Você liga o chuveiro e fica de cócoras e pega um copo faz assim e outro copo faz assim. Se você faz assim, liga o chuveiro e de coca pega água e enche um copo de água, aí sim o lado direito, aí tem sentido a prática, porque ele pegou o título do profeta, mas não imaginou a situação que era feita. Então se eu entrar no chuveiro e entrar no lado direito, é a mesma coisa? Ainda bem que eu não sabia. Mas cara, não sabe nem tomar banho. Quase que eu falo, não sai banho tcheco, Sim, mas ele tem que compreender como que tomava banho naquela época. Sem noção. E daí, essas mesmas pessoas que não imaginam uma situação ou outra, eles querem falar da religião aquilo que não é. Querem interpretar o Corão do seu jeito. Mas eu acho que é isso, que é aquilo. Não, mas por quê? Não, mas agora mudou, agora é 2022. Não. Então, como o Ibn Qayyim fala aqui nesse livro,
o coração, assim como o corpo fica doente, fatores externos, alimentação, exposição e vírus, a fé, o conhecimento da religião também fica exposto. Por isso que eles diziam o seguinte: tem pessoas que você olha e você se reúne com eles, o coração parece alhamdulillah. Mesmo não fala nada, mesmo que a pessoa não fale nada, não é assim na prática. Você vê pessoas, encontra, você não falou nada, e você não falou nada, fica bem. E tem pessoas que você vê elas quebram o wudu quebra. Auzu billah. Auzu billah. Você vê elas quebram o wudu. Pesa o ambiente. Você nunca viu? Wallahi, que nojo. E não dá ranço. Ranço. Contamina. Então eu nunca falei isso aqui. O corpo adoece com pessoas doentes. A fé adoece também. Com pessoas doentes da fé. A pessoa fica num monte, numa sala, só tem fofoqueiros, tá? Foram lá, sai falando mal todo mundo. Invejoso, auzu billah. Olá, esses ambientes é doença para o coração. Olá, é doença. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Sem noção. E daí, essas mesmas pessoas que não imaginam uma situação ou outra, eles querem falar da religião aquilo que não é. Querem interpretar o Corão do seu jeito. Mas eu acho que é isso, que é aquilo. Não, mas por quê? Não, mas agora mudou, agora é 2022. Não. Então, como o Ibn Qayyim fala aqui nesse livro, o coração, assim como o corpo fica doente, fatores externos, alimentação, exposição e vírus, a fé, o conhecimento da religião também fica exposto. Por isso que eles diziam o seguinte: tem pessoas que você olha e você se reúne com eles, o coração parece alhamdulillah. Mesmo não fala nada, mesmo que a pessoa não fale nada, não é assim na prática. Você vê pessoas, encontra, você não falou nada, e você não falou nada, fica bem. E tem pessoas que você vê elas quebram o wudu quebra. Auzu billah. Auzu billah. Você vê elas quebram o wudu. Pesa o ambiente. Você nunca viu? Wallahi, que nojo. E não dá ranço. Ranço. Contamina. Então eu nunca falei isso aqui. O corpo adoece com pessoas doentes. A fé adoece também. Com pessoas doentes da fé. A pessoa fica num monte, numa sala, só tem fofoqueiros, tá? Foram lá, sai falando mal todo mundo. Invejoso, auzu billah. Olá, esses ambientes é doença para o coração. Olá, é doença. Prejudica. Olá, é doença. Pessoa, auzu billah. Olá, por isso o que disse um dos sábios, que ele rezava na mesquita e ia correndo para casa. Era um sheikh reconhecido. Estou falando de pessoas de 1000 anos atrás. Ele rezava na mesquita e ia correndo para casa. Falava para ele: sheikh, por que você não fica com a gente aqui? Ele falou: eu vou ficar com vocês? Ele falou: cada momento que eu passo com vocês, eu perco um pedaço da minha fé e da minha religião. Mas como isso? Você só fala mal dos outros. E eu não consigo falar para vocês, fiquem quietos. E eu viro as costas e vocês falam mal de mim. Então eu fico lendo meus livros das pessoas que já morreram. Tá certo. E tinha um chamado Shu'ba, era um grande sábio, grande sábio. Ele é do século III do Islã. Ele era uma pessoa desse tipo também. Ele falava o seguinte: ele fica aqui na mesquita com a gente, conversando, bate-papo. Ele falava: não, porque vocês são as piores pessoas que eu conheço. Era direto. Fica. Não, ficar com vocês são as piores pessoas. Vocês não prestam. Certo dia, ele estava bem feliz com o pessoal da mesquita. A gente não era as piores pessoas? Ele falou: vocês continuam sendo. Eu só estou aqui porque lá em casa tem alguém que é pior que vocês. Em poucos minutos, vou completar a palavra do Ibn Qayyim aqui. Ele fala o seguinte: olha, assim como os grandes médicos, ele diz o seguinte, que quem quiser ter um corpo sadio, não é?
tem que diminuir, maneirar a alimentação. Coisa incrível. Tudo ser conhecido por todo mundo. Mas se fosse fácil, o pessoal acha que é fácil. Todo mundo sabe como é que faz para engordar. Mas se fosse fácil, né? Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Eu falo o seguinte, tem que maneirar então na alimentação. Ele está falando o quê? 700 anos atrás. Comer menos, dormir bem. Allahu Akbar. Tudo que a gente faz é o contrário. Dorme pouco e come mal. E ele fala o seguinte, e se afastar dos pecados. Se afastar dos pecados. Assim como a pessoa que quer cuidar do seu sahha, sua saúde, seu jism, seu corpo, ele sabe que tem que comer pouco para se sentir melhor. Primeiro é reduzir a alimentação. Assim como ele vai atrás de quem está comendo, ele vai acabar comendo. Se ele vai em banquete, eu tenho que diminuir a alimentação, eu vou, então ele evita. Come na medida do possível. Como tratamento. E os pecados também. Assim como o corpo sofre por causa da má alimentação, da exposição, o espírito, a alma sofre por causa dos pecados e das pessoas também. Esse é o grande sábio Ibn Qayyim. Ele fala a seguinte frase: Ra'aytu dhunuba tumitu al-qulub wa qad yurithu al-dhulla wa idmanuha. Ele fala o seguinte: wa tarku dhunubi hayatu al-qulub khairu li nafsika asyanuha. E vi que os pecados fazem os corações morrerem e faz nascer a humilhação através do pecado. Deixar os pecados é vida aos corações. O melhor para ti mesmo é cuidar de ti você mesmo. Coisa bonita. Assim como a pessoa cuida do corpo, deveria cuidar do corpo, deveria cuidar da fé também. Eu encerro nesses 2 minutos uma palavra do livro aqui, famoso escritor, professor, fala o Mário Sérgio Cortella. Eu não sei que esse livro aqui tem a ver com, né? Mas eu preparando essa aula, esse livro que eu li e estava perto, eu peguei esse livro, eu apanhei esse livro, mas tem uma palavra bonita, assim que o Cortella ele fala nesse livro, que chama-se Por que Fazemos o que Fazemos. É a palavra bonita aqui, é livrinho bonito, ó, conhecido, né? O que fazemos, por que fazemos o que fazemos? Ele fala o seguinte, que a pessoa, cadê? Ele fala da rotina. É tanta coisa legal que o Barão de Itararé, nunca ouvi falar, tudo bem. Ele falou o seguinte: a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. E eu passo as frases dele para o Islã. O jeito que a gente enxerga o mundo é o jeito que a gente vai seguir o Islã. Você acha que o mundo é tudo isso? Conheça a realidade do mundo, conheça a realidade dessa vida e siga o Islã. Conheça o Islã, não caia nas tentações. Ele fala, a palavra eu sublinhei aqui, mas não sei cadê. Olha só, a principal causa da desmotivação das pessoas é a ausência do reconhecimento. Não é verdade? É a ausência do reconhecimento. E o muçulmano, ele sabe, para ser reconhecido por Deus, não precisa ter Facebook nem Instagram. Pode ter. Mas o muçulmano tem que ser, a gente quer ser conhecido pelas pessoas e reconhecido pelas pessoas. Mas tem que ser conhecido por Deus, e Deus sabe quem é quem, e ser reconhecido por Deus. Por falar comida saudável, tia. Por falar comida saudável, tia, a senhora está cuidando bem da minha saúde? Tava bom aí ontem, a última vez aí? Uma cluba.
Né? Gente, vamos para a reza e vamos retornar porque a aula do Sheik vai começar às 16 horas, a aula de Alcorão, tá bom? E valorizem essas aulas, valorizem essa aula de Alcorão, porque isto é luz para o coração, pode ter certeza. Até a aula que vem. TV Islâmica Brasil.